Tem algo simplesmente sensacional, extremamente satisfatório em jogos retrôs. Eu não sei se é a simplicidade dos seus gráficos ou a sua gameplay que é extremamente charmosa, porém tem algo neles que me atrai. Eu nunca fui muito fã de jogos RPG, porém tem algo nessa estética de Dark Fantasy que simplesmente me atrai. Por isso que um dos maiores clássicos do Sega Genesis ou Mega Drive, ele ia me atrair, Golden Axe. Esse jogo, como vários de sua época, é um beat'em up. Porém, o que diferencia ele é simplesmente essa estética de Dark Fantasy e tudo ao redor dele é simplesmente charmoso. Olha essa seleção de personagens, olha o mapa desse jogo, olha o menu desse jogo. Simplesmente você bate, corre, pula, coleta frango para recuperar sua vida e coleta mana batendo em anões ou duendes elfos. Tudo nesse jogo faz ele ser charmoso. Olha um dos mapas onde você simplesmente anda nas costas de uma tartaruga, onde tem uma cidade nas costas dela. Esse jogo traz um sentimento tão forte de nostalgia, mesmo não tendo nascido em 1989, que foi quando o jogo lançou. Ele me traz um sentimento de ir para a Idade Média, sabe? Imagina as pessoas que nasceram nessa época vendo esses gráficos que até hoje são bonitos. Esse jogo simplesmente te dá a sensação de ir para a época medieval, sendo um cavaleiro, um bárbaro ou até uma feiticeira. Mesmo você não precisando investir umas 120 horas, onde você não precisa comprar uma DLC de uma skin para o seu personagem, ele simplesmente te dá essa sensação. E sabe uma sensação nos jogos antigos que eu sinto falta? Que os jogos são simplesmente completos, não falta conteúdo neles. Sabe, Diddy Kong Racing, por exemplo, você vem com 8 personagens e você pode liberar 2. Só que, obviamente, você precisa fazer desafios que são extremamente difíceis, porém não impossíveis, mas você desbloqueia eles, porque provavelmente são os melhores corredores do jogo. Eles não vêm uma DLC que você paga R$ 50 para jogar com eles. Não, eles simplesmente estão no game. Um jogo que me surpreendeu positivamente pelo seu estilo, que parece um pouco com Diddy Kong Racing, vai parecer esquisito, mas Riders Republic. Simplesmente por poder escolher o veículo que você quer e ir passeando pela ilha, simplesmente só passeando. Porém, um desses jogos, ele parece ser tão vazio, e eu não estou falando do jogo de 1997. Mas voltando ao assunto, simplesmente em um jogo full price eles metem uma DLC de um conteúdo que já era para estar no jogo. Não sente falta de um Mortal Kombat Armageddon vinha com 64 personagens e ainda tem o modo Conquest e o modo Motor Combate. Sabe, conteúdos que já eram para estar no jogo. Conteúdos que às vezes eles nem precisariam estar, eles estão lá. E eu não sei se concordam comigo, mas eu sinto falta de um jogo que não precise durar 120 horas, 200 horas ou 300 horas. E é tão bom quando a empresa ela vê isso e simplesmente lança um jogo com algumas horas, poucas horas, e simplesmente um jogo para desopilar. Em 2022, um ano com grandes lançamentos AAA, mas tem uns que estavam no hype, um Horizon Forbidden West, um God of War Ragnarok. Porém, o jogo que fez meu olho brilhar foi esse simples jogo das Tartarugas Ninjas. Eu amava Tartarugas Ninjas 3 de Nintendinho, o tanto que eu joguei com meu irmão e tinha um fogo amigo, teve briga demais. Eu sei que jogos beat'em ups eles tinham dado uma revitalizada ali com Streets of Rage, Battletoads de 2020, mas foi tão bom ver as tartarugas de volta, simplesmente foi nostálgico, cara. E por falar em beat'em ups, tem gêneros de jogos que simplesmente morrem. Eu sinto muita falta de shoot-ups, mas porém é algo que nunca atraiu desde aquela época e eu sinto muita falta de jogos estilo Fantasy Zone. Cara, esse jogo é sensacional. É simplesmente um dos jogos mais bonitos que eu já joguei na minha vida. E é muito difícil, é tipo Cuphead.
E sei lá, parece que quando eles viam que o gênero estava saturado, eles tentavam fazer alguma coisa diferente. O próprio Fantasy Zone é um shmup diferente. Tempest 2000 é muito diferente. Hoje em dia parece que eles só querem repetir a fórmula. E muitas vezes dá merda. Olha o fracasso aí do Concord. E é ótimo quando as empresas valorizam os fãs de franquias antigas. Foi muito bom ver o que aconteceu com a Capcom, com Street Fighter 6, mas como eu sinto falta de um Marvel vs Capcom. Cara, essa ideia parecia uma merda, sabe? Street Fighter vs X-Men. Mas eu sinto tanta falta de um. Marvel vs. Capcom 2. New Age of Heroes. E eu lembro que eu sempre tinha minha build de Scott, Cable, Wolverine, ou Capitão América e Ryu. Ah, e outra coisa que era boa, todos os personagens que deviam estar no jogo estavam lá para ser desbloqueados no jogo e não para comprar em DLC. E gosto como as empresas, às vezes, elas preveem o que vão acontecer, pois durante um tempo, nos anos 90, simplesmente os jogos de filme interativo faziam muito sucesso, pois elas pensavam naquilo que, se é real, eles vão gostar, pois parece a vida real. E simplesmente os jogos, eles tentaram muitas vezes ser realistas demais. Sabe, The Order 1886, um dos jogos mais bonitos da época do seu lançamento, porém a gameplay era uma merda. Tanto que esse jogo foi um fracasso, pois o gráfico não vende o jogo. É estranho pensar, mas provavelmente esses saltos eles não vão se equiparar ao que tivemos anteriormente, sabe? O PS1 para o PS2, o PS2 para o PS3, sabe? Um jogo que parecia impossível se tornar mais real, se tornando cada vez mais real, sabe? Eu lembro quando o Drive parecia real, eu lembro quando o GTA Vice City parecia real, eu lembro também de GTA 4 quando parecia real. Depois daí teve grande salto gráfico, teve. Porém, o PS3 e o PS4, em questões gráficas, teve um avanço. Porém, acho que não é algo tão gritante. E gosto como alguns jogos eles simplesmente ainda parecem ser reais. Um console de 30 anos atrás rodando um jogo tão bonito como o MSR. E sei lá, talvez eu esteja reclamando demais, pois simplesmente alguns jogos eles não são mais atraentes para o público novo. Mas sinto tanta falta de Bomberman. O que aconteceu que esse jogo era tão falado nos anos 90, tão jogado, tão adorado, que simplesmente as pessoas não se interessam mais por ele. Eu sinto muita falta desse jogo. E o que foi que aconteceu que jogos pararam de, sei lá, não se levar tão a sério? Sabe, eu sinto falta de você pegar um homem-tartaruga, ou um bife, até uma baguete para bater no seu inimigo, sabe? Eles parecem que pararam de ser sobre se divertir. E eu sinto falta disso. É por isso que eu gosto tanto dos jogos antigos. Além de eles serem divertidos, simplesmente são confortáveis. Banana